Saudações condominiais. Tudo bom, pessoal? Então, essa terça-feira ensolarada, estou eu aqui para trazer um bate-papo condominial imperdível. Prestem atenção à sutileza desse tema. Tecnologia versus relacionamento com o cliente. Então, em tempos, de muita tecnologia, a gente precisa se certificar se o nosso relacionamento com o cliente não está se distanciando. E hoje, para tratar deste assunto, eu tenho duas convidadas mega especiais, que é a Samantha Kozlowski, consultora comercial, e a nossa querida Simone Cevic, proprietária da CA Consultoria. Essas duas pessoas importantes. Eu vou falar um pouquinho do currículo da nossa querida Samantha Kozlowski, né? Ela é mãe do Theo, esposa do Leonardo, consultora comercial há 17 anos e uma ampla experiência em relacionamento e negociação com soluções financeiras. Atualmente, ela ajuda condomínios a saírem do vermelho e alcançarem um caixa com foco, um caixa equilibrado, sempre com foco na proteção do patrimônio e de cada morador e na saúde financeira da coletividade. A Simone Cevic, como eu já disse, proprietária da CA Consultoria, está no mercado há 20 anos, no mercado condominial, oferecendo gestão organizada, eficiente e alinhada às exigências legais. À frente da CA Consultoria, ela administra com foco em qualidade, transparência e um atendimento realmente personalizado. Gente, sejam bem-vindas ao nosso podcast. É um prazer recebê-las. Prazer estar aqui. A Samantha. Fala um pouquinho, Samantha. Boa tarde, Maureen. É um prazer imenso estar aqui, é imensurável, né? A oportunidade de estar dividindo essa mesa com vocês. Duas figuras que eu admiro muito. E eu acho que o tema de hoje ele é super relevante e ele vem muito de encontro com o meu crescimento profissional dentro da área de consultoria. Porque a tecnologia, ela acompanha o relacionamento com o cliente. Mas a tecnologia, ela aproxima, mas o que faz a diferença é o relacionamento, são as pessoas, é o contato físico, né? Estar próximo de verdade. Muito bem. E tu, Simone, como é que tu vê esse assunto assim, de realmente muita importância? Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Prazer mesmo estar com vocês duas mulheres incríveis. Obrigada. Eu acho extremamente importante esse assunto, como a Samantha colocou. A tecnologia nos ajuda muito em alguns momentos, mas se nós não tivermos o lado humano, eu acho que muitas vezes atrapalha, porque em algum momento tu quer te sentir, de certa forma, seguro. Alguém ouviu o que eu preciso, alguém vai me retornar, e esse é o nosso foco, basicamente é o atendimento. A gente não deixa de dar retorno para ninguém, a gente busca atender e resolver sempre com proximidade. Muito bem. E por que eu trouxe esse assunto em pauta? Porque, gente, quantos de vocês
já não recebem, às vezes, sei lá, é banco, é cartão de crédito, qualquer coisa, até por exemplo, o pessoal que faz serviços, né, que parece, bota lá, por exemplo, eu tenho empresa de negócios de extintores, isso, aquilo, aí eu boto mensagem no WhatsApp, aí entra aquele monte de coisa programada, né? Se for isso, é 1, se for isso, é 2, se for aquilo, é 3, tararara. Só que não é nenhuma daquelas opções. E aí, tu explica, digita, que gostaria de tratar sobre outro assunto, aí vem de novo aquela mensagem, que coisa mais cansativa. Olha, eu acho ótima a tecnologia, só que tem que ter uma forma de não incomodar o cliente. Exatamente. Porque eu, muitas vezes, fico bastante incomodada, aí desisto, né? E assim não é só pequenas empresas, né? Tem administradoras. Então, eu vejo a tecnologia importante eu acho assim, eu, por exemplo, que já trabalhei 27 anos em administradora, quem me dera se na minha época a tecnologia estivesse como está hoje, né? Iria facilitar o meu trabalho, com certeza, porque eu ia lá fazer as minhas circulares, né? Dava só uma pauta e a IA ia trabalhar para mim. Formidável. Economia de tempo, né? Me sobraria mais tempo para tratar com o síndico. É ou não é? Ou tratar com o cliente. Teria mais disposição, sabe? Mais ânimo. Porque não adianta a gente colocar a tecnologia, né? E aí a tecnologia não servir para muitas coisas. Sabe que eu acho que uma frase que pega bem é que a tecnologia ela é que nem o GPS, mas o condutor somos nós. Então a tecnologia sozinha, ela não vai fazer nada. Ela precisa do comportamento humano, ela precisa de pessoas que façam ela interagir e funcionar da maneira correta, né? Exatamente. E isso que tu falou, principalmente do WhatsApp, né, das programações agora, a Garantiza, a empresa que eu trabalho, ela tem também esse formato, e eu sempre falo que tem que ter, a primeira opção é falar com o atendente. Exatamente. Porque tem Não, muitas pode pessoas... ser a última opção. Porque aí, se tu não te encaixar em nenhuma das outras, tu vai ter lá, Sim. né? Fale com o atendente. Se nenhuma das opções acima, né? Deseja, aguarde para falar com o atendente. Eu tenho um dos serviços que diz isso. Só que... a Policlínica do Exército. Tem essa opção. Se não é nenhuma das opções, aguarde o atendente. Aí tu fica lá. 500 vezes aquela gravação. Você é o primeiro da fila. Daqui a 4 minutos, tempo de atendimento. Daqui um pouco, aquilo segue. E já foi para 20 minutos eu sendo a primeira da fila. Quer dizer, não tem nem congruência a coisa. E dá uma irritação. Isso quando ele não fica patinando o robozinho, né? Que nem tu falou ali, tu coloca que é outra opção e ele volta pro texto inicial. Porque não entende, E tu exatamente. sabe que hoje, falando muito sobre a questão do reclame aqui das empresas, o maior causador de reclamações hoje das empresas, principalmente falando no nosso ramo de condomínios, é a questão do atendimento. Tu abre o reclame aqui de qualquer administradora, garantidora, tu vê que o principal foco é o atendimento. Por quê? Né? Tem muitas pessoas que ficam patrocinando nesse robozinho e isso irrita, porque é para ser uma coisa simples e rápida. Se usada da maneira correta, mas as pessoas que estão do outro lado, elas não têm obrigação de saber como funciona. Exatamente. Né? Então, eu sempre falo, tu tem que ter pelo menos uma pessoa de referência dentro dessa empresa que tu possa chamar ela para ela te acudir na hora que tu precisa, né? Então, tu não ficar refém só daquilo ali, porque tu não tem obrigação de saber que o CPF, quando pede, não é para botar o ponto e vírgula, né? Porque até tu descobrir isso, tu já se irritou, tu já fez uma reclamação no Reclame Aqui, e muitas vezes a empresa vai detonando
o índice dela no Reclame Aqui, a nota, por conta de uma coisa simples, que se tivesse alguém de referência para aquele morador chamar, essa pessoa só ia dizer assim, senhor, é só fazer assim, ponto. Resolvia, acalmava e tava tudo certo. Que é o relacionamento também, né? Tu, de certa forma, tu sempre busca, como a Samantha colocou, como tu colocou também, quantas vezes eu tenho experiência com isso, eu comprei ingresso para um show, apertei todos os botões no MSN, Das opções. no WhatsApp, e nenhuma opção era, fale com o atendente, ok, daqui a 72 horas vai te responder. Gente, mas e se O negócio tem que ser ali tem que na ser hora. ali na hora. Porque se eu quero preencher um CPF, não sei, se eu preciso pedir um boleto, eu vivencio isso porque muitas pessoas trabalhando com garantidora, alguns condôminos não sabem acessar o app, acham que é complicado demais e eles querem falar com alguém, porque as pessoas têm necessidade, né, de falar com alguém, de se sentir ouvida. É verdade. Concorda comigo? Por exemplo, a Garantiza, né? Garantiza lá tem as opções, e aí daqui um pouco, sei lá, daquelas opções o cliente não é nenhuma. Aí, se ele tem o teu número, ele vai te ligar, certo? Mas tem situações que a pessoa não tem outra opção a não ser esse. A situação da tecnologia, ela é boa, é ótima. Por exemplo, Simone, tu que tem administradora, esse sistema de respostas, coisas, deve funcionar muito bem quando o cliente vai pedir uma segunda via de boleto. Ótimo. Que muitos ligam para isso. Sim. Ai, não recebi meu boleto, como é que eu faço? Aí vai lá, pá, tá. Ótimo, excelente. Eu queria o extrato do meu condomínio, né? Como que eu faço? Sim. Então, isso realmente vem a ser um serviço que otimiza e libera o consultor de condomínio ou o prestador de serviço, né? Ou a Samantha, enfim, para fazer outras atividades, ter mais tempo para outras atividades que são necessárias. Sim, são importantes iguais. Vocês lá têm esse sistema? Não, nós não temos, não. Nosso atendimento é direto, a pessoa chamou, a gente responde. O máximo de mensagem automática que a gente tem é o nosso horário de atendimento, porque daqui um pouco escrevendo meio-dia, à noite, meia-noite, 1h, mas a gente responde direto. Porque justamente é a questão do diferencial do atendimento, de poder dar atenção. A gente vinha falando isso na vinda, que tem situações que a pessoa não quer nem resolver algo relacionado ao condomínio, mas eu vou chamar as meninas que elas podem me ajudar, ou me dizer como é que faz, ou como eu faço, como eu procedo, onde eu procuro, e não tem nada a ver com o condomínio, é para conversar, para ter um pouco de atenção. A gente tem uma ex-condômina que de vez em quando ela manda mensagem, amanhã eu vou aí. Pede uma empada, ela não pode nem comer. Pede empada, se tiver bolo também ótimo. E ela senta enquanto a gente trabalha, a gente não pode parar. Não, eu sei que vocês não vão parar. Mas ela senta, toma café, come, conversa. Passa amanhã com a gente lá. E quando ligam para a CA Consultoria, é um telefonista que atende? É uma gravação? Não, não é gravação. Somos nós que atendemos. Geralmente é natada. Muito bem. E contigo, Samantha? Nós temos, né? A gente, lá na Garantiza, a tecnologia, ela caminha muito bem conosco. Então, para a eficiência e agilidade dos processos, a gente tem tanto na parte do WhatsApp quanto e-mail, essa questão da inteligência artificial trabalhando, né? Mas, em contrapartida,
Por exemplo, a garantidora, a gente atende muito a questão dos acordos, né? E para isso, é sempre uma pessoa que vai te atender lá dentro. Então, quando eu vou numa assembleia, quando eu vou conversar com o síndico, com o conselho, eu sempre friso muito essa questão da cobrança humanizada. Não é humanizada só porque são pessoas que estão do outro lado. É porque realmente vai ter alguém lá com um nome, que vai conversar contigo, que vai entender a situação atual que aquela pessoa se encontra, né? Então, assim, isso faz com que a pessoa se sinta acolhida, né? E muitas vezes, principalmente no ramo de garantidora, que é quando a pessoa está devendo, ela já se sente constrangida. E ela já espera que quem está ligando para cobrar vai tratar ela mal. E a gente não tem esse hábito, né? Inclusive, eu sempre recebo muitos elogios, porque antes de contratar uma garantidora, já se tem aquele receio de que, será que essa empresa faz o serviço dela bem feito? Será que não vai vir aqui para tirar o meu imóvel, né? E outra, hoje, um dos nossos canais para atrair clientes são as redes sociais, são a inteligência artificial trabalhando. Mas quando o síndico cai lá, dizendo que precisa de uma garantidora, quem vai chamar ele vai ser eu. Então, ele já vai ter uma referência de uma pessoa, de alguém que vai ir até no condomínio dele, que vai olhar. E é isso que eles querem. A maioria das pessoas nos condomínios, como a Simone falou, elas querem serem ouvidas, né? E aí, então, assim, elas querem saber que tem tudo prático. Elas querem que tenha todo esse serviço tecnológico. Mas elas também querem que tenha alguém disponível para elas a hora que elas precisarem. E nesse quesito, a gente tem tanto na área de cobrança, que então vai ser alguém que vai atender e vai entender a situação daquela pessoa, quanto na área comercial. Então, eu sempre digo que a Garantiza, a gente faz um acompanhamento do início até o final da jornada do cliente. Então, eu não atendo só o condomínio, só o síndico, só a assembleia, né? Eu atendo até o final do ciclo do condomínio dentro da gestão, incluindo aqueles moradores. E aí, eu até brinco que eles me chamam de louca, porque eu digo na assembleia que pode pegar meu contato, então, provavelmente, se eu abrir meu WhatsApp, daqui a pouquinho ele vai ter no mínimo umas 20 mensagens de moradores pedindo segunda via do boleto. Que é somente apertar o número 1 e já vem o boleto. Mas é aquela necessidade que a Simone falou. Eles querem saber que a pessoa que foi lá oferecer, que é aquele rosto que ele viu, vai dar suporte quando precisar. E aí, às vezes, é coisa rápida para mim também. Não me custa. Eu vou perder o quê? 2 minutos do que eu estava fazendo, mas eu vou resolver uma coisa simples para alguém que vai lembrar de mim, às vezes, para indicar para outras pessoas. Exatamente. Né? E eu acho que é isso. O que a gente sempre fala do relacionamento. Ninguém vai fechar um negócio contigo porque tu tem a melhor página do Instagram, o melhor site, o sistema mais tecnológico, o melhor aplicativo. Não. Eles vão fechar por empatia, por proximidade. Então, a pessoa tem que ter confiança em ti. Não pessoas, né? Pelas pessoas. Isso. E assim como a Samantha, eu também. Eu acabo dando meu celular pessoal para as pessoas me chamarem. Precisou. E realmente, as pessoas chamam de madrugada, chamam a qualquer horário e dentro do possível eu respondo a todos. Porque é justamente isso. Se te chamou em algum momento, pode ser que não seja nada relevante, mas pode ser alguma coisa muito importante que a pessoa precisa definir e resolver naquela hora. Meninas, antes da gente seguir com esse assunto extremamente importante, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que fazem com que esse podcast ocorra semanalmente, né? Então, agradecimentos a Shalom Rain, advogada, escritório Ruger e Rosa, advogados, a 7 Condomínios, Blessed Facilities, Dalla Porta Consultores, a Sinclass, os nossos apoios institucionais, a Socindicos RS, Anacom e Deilcar. Então, voltando ao âmago da questão. Eu passei vários. Vocês devem ter, sei lá, condomínio com alguma.
seja lá. Ou até com outro serviço, como eu disse, né? E aí vem lá, tem aquelas opções, aí tu liga para a empresa. Aí tem aquela gravação. Nossos horários de atendimento é de tal a tal hora, sim, assim. Nossas redes estão ocupadas. Você pode entrar em contato através do nosso site www, né? Ou enviar um e-mail. Ué. Aí tu liga. E as redes realmente estão ocupadas, tu não consegue falar com ninguém, por mais urgente que seja o assunto, tu fica à mercê, né? Aí tu passa o e-mail. Aí tu passa o e-mail e vem uma resposta automática, dizendo que em até 24 horas retornaremos a sua resposta. Gente, não dá para ser feliz, né? Vamos combinar. E eu vou te dizer, uma situação, assim, que eu acho que é a mais peculiar, assim, e a que mais chama atenção, é a questão de seguros. Seguro de carro, de casa, de condomínio, do que for. Quando tu precisa acionar o seguro, para quem é que tu liga primeiro? Pro corretor que te ofereceu. Corretor. E ele é a pessoa responsável por te direcionar. Exato. E se tu não tem, se vamos dizer assim, às vezes tu faz uma compra, por exemplo, o meu pai, que é uma pessoa de mais idade, ele comprou um carro um tempo atrás, 6 meses depois sofreu um acidente, né? E ele não estava em condições e quem foi acionar o seguro fui eu. Era domingo. Sempre o seguro só é acionado em dia que não é dia de atendimento normal, em horário, fora do horário. E aí, aconteceu isso que a Maureen falou. Liga para não sei para onde, nosso horário de atendimento, nosso sistema não está funcionando. E aí, quem é que resolve? Nessas horas, é só o corretor. Tu tem que ter um número dele e não interessa o que ele está fazendo, aonde ele esteja. Ele, normalmente, quando tu tem o número dele, ele vai te atender. No domingo, às 2 da manhã, às 4 da manhã, na segunda. E ele é a tua referência, não interessa a tecnologia que tem por trás daquele seguro, se na hora do sinistro tu não tiver com quem contar. Aí foi tudo por água abaixo. Então, por exemplo, eu para escolher hoje um seguro de qualquer coisa para minha casa, para o meu carro, para o condomínio, eu nunca vou pelo preço. Eu vou pela pessoa. Sempre pela pessoa. Eu tenho que ter certeza e confiança que aquela pessoa, quando acontecer um sinistro, eu vou ligar e ela vai me atender. E aí não interessa qual é a tecnologia que tem por trás e o tamanho da cobertura. Eu só quero saber que alguém vai resolver. Verdade. Exatamente. Sabe que eu tenho seguro do meu carro, já tive com outros 2 corretores, e aí acontecia isso. Aí quando tu precisava, não atendia, aí tu tinha que ligar para o número lá, os 0800 da seguradora, em caso de sinistro, e aí eu já me aborrecia, aí alguém me indicou, né, uma corretora, que eu tô com ela até hoje, vai fazer uns 5 anos, justamente pelo atendimento que ela me oferece, né? Tipo assim, até as condições de pagamento, se eu faço aquela programação de pagamentos para débito em conta, ela manda um lembrete dias antes, está entrando o débito da parcela tal. Tipo assim, confere no banco, porque às vezes dá problema, né? A gente que tem débito em conta, por vezes, ou se o dinheiro está aplicado, não tem baixa automática, o débito não entra porque não tem saldo naquele dia, naquele momento. Então, eu acho super interessante a forma que ela trabalha, porque tu vê, olha o cuidado que ela teve com relação a esse fator. E com certeza tu já indicou ela para muitas pessoas. Mas é claro. Porque, nossa, isso já há muito tempo atrás já se falava que quando tu é bem atendido, tu indica 4, no máximo 5 pessoas, né? É bem isso. E em compensação, quando tu é mal atendido ou não tem retorno, tu sai falando para mais de 10 pessoas o que aconteceu. É verdade, bem isso. E sabe que
a concorrência de garantidoras ela é muito grande, né? É uma coisa nova ainda, no Rio Grande do Sul em termos, mas falando um pouco de condomínios, até mesmo quanto para a parte comercial de trocar de administradora, trocar de garantidora, ou implantar uma garantidora, pesa muito essa questão da confiança e da indicação. Porque se tu for esperar, se tu não for atrás, conhecer o condomínio, o síndico, chamar para uma conversa, uma reunião mais íntima, né, mais próxima, vai virar só preço. Porque nas assembleias quase ninguém vai. E quem vai tá louco para ir embora. Então eles passam lá aquele quadrinho com 3 preços. Empresa A, B, C. 5%, 4%, 3%. Podem votar. 3%. Ah, essa aqui custa R$1.000, R$500, R$600. R$500. Eles não se dão ao trabalho de saber qual que é melhor, o porquê, qual é o diferencial. Às vezes tem 3, 4 itens falando só de cada um. E aí? Como é que tu vai vender o teu serviço se tu virar só um número numa tela? Não tem como. Então, para isso que a gente tem que ter o relacionamento. Mas eu participei de uma assembleia agora faz pouco tempo, aonde os moradores estavam bem exaltados em função da troca de administração, da situação financeira do caixa, e eles estavam numa situação bem apertada, bem complicada. E a minha taxa não era menor, ela era maior, né? E na hora da apresentação, ao invés de eu focar nos números e falar da minha empresa, eu foquei em perguntar qual eram as dificuldades que eles tinham e explicar como que a gente ia resolver aquilo. E o principal, levantaram a mão 3 pessoas para fazer praticamente a mesma pergunta. Quando eu precisar de atendimento, para quem é que eu vou ligar? É tu que vai me atender? Eu disse, com certeza eu vou te atender. E se eu não te atender, tu vai ter outras 3 pessoas que vão poder te atender. E resumindo, na hora de fechar a negociação lá, eu ganhei por unanimidade e a minha taxa era maior. E aí, no final, o síndico veio apertar minha mão e ele disse assim, eu não imaginava. E sabe que o que fez a diferença foi porque tu foi a única da concorrência que veio até aqui, que quis entender e conhecer o condomínio, tu foi a única que conversou com os moradores antes da assembleia. Né? Então, eles já tinham aquela confiança. E isso faz toda a diferença. A Simone, como administradora, então, eles falam. A administradora, a garantidora, eles vão ligar para pedir boleto ou trocar algum item cadastral. Sim. Agora, a administradora, não. A administradora, hoje em dia, existe um leque muito grande de administradoras. E as pessoas continuam com aquela visão de que elas precisam de mais tecnologia, mais tudo. Só que, no final das contas, elas querem poder saber que tem alguém lá esperando elas, que nem no caso da Simone. Tu vai lá, tu toma um café colonial com a Simone. Verdade. Me falaram muito bem da Simone. Quando eu for visitar ela, eu tenho que fazer dieta uma semana antes. Só não pede bolo de limão. Só não pede bolo de limão. Nós temos um pretendente, um síndico que eu tô namorando, e ele me disse, tá, vou abrir uma exceção. E ele, quando ele não me dá o bolo para ir comer o bendito bolo de limão, a gente até leva para ele. Esses tempos ele marcou e surgiu um imprevisto, ele não conseguiu ir, eu disse, não tem problema. Amanhã de manhã, era sábado, eu e a Nath tínhamos que ir para o escritório. Amanhã de manhã, antes de começar a trabalhar, a gente tá aí com bolo. Ele não acreditou, né? Levamos no condomínio o bendito bolo de limão. Agora eu disse para ele, pelo amor de Deus, vamos mudar o sabor do bolo, porque a atendente do bolo de limão tá péssima, tá atendendo muito mal. Mas isso mostra muito sobre relacionamento, né? Não tem. Exatamente. E realmente tem pessoas que têm essa necessidade, tem outras que não têm. Então tu tem que ter as 2 opções. Sim. Vai ter que ter. Porque toda a parte da tecnologia excessiva, né? Que tu tenta... vamos fazer tudo à base da tecnologia, atendimento, WhatsApp, isso, aquilo outro. Tu acaba perdendo aquele tratamento personalizado. A interação humana. Sim. Porque, gostem ou não, o ser humano é de relacionamento.
Sempre foi, É. sempre será. Podem ser uns, como diz, queridos, outros antipáticos, mas adoram falar, conversar, tratar sobre o condomínio, sobre qualquer coisa e também, às vezes, abafar, né? É bem isso. Trabalhei 27 anos do outro lado, atendendo os síndicos, e é bem como tu falou, todos tinham meu telefone pessoal, porque eu nunca deixava eles se sentirem perdidos, porque passava o horário de expediente, se eles iam fazer alguma coisa, se eles me passavam mensagem, me ligavam 9 horas da noite. Maureen, olha, aconteceu tal coisa, o que eu faço? Tu vê, e eu orientava, avisava, entendeu? Então, isso aí teve uma repercussão tão grande que quando eu saí da administradora, resolvi abrir uma empresa de síndico profissional, todo mundo me ligava dizendo que queria ir comigo. Eu digo, quer ir comigo para onde, querido? Eu digo, eu não vou abrir uma administradora, eu vou ser síndica profissional. Então, o dia que cansar de ser síndica, me liga que eu vou fazer esse trabalho para ti. Se eu digo, tem uma entrega, né? Tudo que tu entrega volta para ti. Volta para ti. Aquele dia que tu atendeu alguém às 2 da manhã por uma coisa que para ti, na tua visão, era algo não tinha necessidade. Sim. Para ele fez toda a diferença, ele vai lembrar de ti amanhã. Então, assim, tem coisas que são trocas que tu nem sabe que tu tá fazendo. E isso a gente fala no relacionamento para qualquer coisa, para um amigo, para um vizinho, para tudo, né? E isso foi um grande diferencial. Foi isso que fez a Samantha chegar lá na CA, né? Uma síndica disse para ela, como foi, Samantha? Imagina, a nossa administradora, a gente tem o contato da dona. Sim, eu pode falar com ela a qualquer momento. Eu conheci a Simone através de uma síndica, e essa síndica eu conheci através de um advogado. Esse advogado me conheceu através de indicações. Me viram em assembleia, enfim. Então, uma coisa que eu fiz despretensiosamente me levou para outros lugares até eu chegar na Simone. Quando eu cheguei nessa síndica, ela era uma síndica que ela estava bem abalada, porque ela era uma síndica orgânica nova, sem conhecimento nenhum, de um condomínio que passou por umas situações de corrupção bem feia, né? E ela me disse assim, Samantha, eu quero muito que tu conheça a nossa administradora. Ela é uma administradora onde eu tenho o contato da dona. Eu falo com ela, tu pode mandar uma mensagem que ela vai te responder. Ela, tu acredita nisso? Aí eu disse, acredito, existe ainda. Mas assim, a felicidade dela era como se aquilo fosse algo inimaginável. Dela ter o contato de alguém que é a proprietária do estabelecimento. E realmente, hoje em dia é muito difícil. Às vezes, até empresas que não são tão grandes, tu não consegue. Né? É como se fosse o proprietário, né, o dono, ele estivesse num pedestal que ninguém pudesse tocar. Hoje, eu mandei o print do podcast e uma síndica me respondeu. Ai, proprietária, podia ter posto CEO. Deu, não, né? Proprietária da firma. Assim sabe que vai poder me chamar e eu vou responder. Isso aí. É mais humano, hein? Mas é bem isso, né? Por exemplo, eu até tenho o telefone dos proprietários de administradoras grandes, tá? Mas tu vê, tem coisa assim que eu não vou ligar para o proprietário para dizer, olha, estou tentando aqui as tuas opções, isso, aquilo outro, entendeu? Sim. Então, eu prefiro ir lá pessoalmente. Chamar quem está de plantão, porque tem essa, né? Tem algumas empresas que botam uma turma de home office e outra na administradora trabalhando. E aí fazem aquela dobradinha assim, trabalha 2 dias em casa e os outros 3 na... Eu acho que se na primeira pessoa que tu chegar, tu conseguir resolver o teu problema, tu jamais precisa chegar no dono. Mas tu ter o contato dele ou ou ele te mandar uma mensagem, faz toda a diferença. Mas aí é que tá, né? Tu acaba, por exemplo, tem coisas que são urgentes, tu não consegue resolver. Ou pelo sistema de e-mail, pelo sistema de mensagem, seja lá o que
WhatsApp, e aí tu te obriga a ter que ir lá, Uhum. porque senão tu não vai resolver. A não ser que tu ligue lá, proprietário, e dizer, olha, eu preciso resolver isso. Pode pedir para fulano ou ciclana me ligar, porque senão não resolve. E aí a nossa vida já é tão corrida, tu tem que parar a tua programação para te deslocar, para ir lá e dizer, oi, por favor, tu pode resolver meu problema, pode ver a mensagem que eu te mandei. É bem assim. É gente. complicado. Eu tive uma situação uma vez que eu tinha tomado remédio para dormir, eu não conseguia dormir. E tocou meu telefone, era uma síndica. Eu preciso resolver o problema da caixa d'água, tu tem que vir aqui, chama não sei o quê. E eu pensei, meu Deus, como é que eu vou sair dirigindo agora? Me espera que daqui a um pouco eu tô aí. Tomei um Red Bull e fui. Chegou vivíssima. Vivíssima, ainda resolvi o problema. Mas é isso, né, gente? Não sei se vocês têm alguma coisa para complementar com relação a essa questão de tecnologia versus relacionamento com o cliente. Eu acho Para que agregar e ficar a dica aí, né, para as empresas que estão, como se diz, automatizando tudo, né, para reduzir o fluxo dos clientes dentro da administradora, que eu penso que seja isso, né? Uhum. Eu imagino que tem que ser mais trabalhada essa parte da tecnologia, ela precisa ser mais esmiuçada, colocar opções que te levem até a pessoa, quando tiver a um atendente, possa, né, te ouvir, se não tiver nenhuma daquelas opções, porque senão acaba realmente, em vez de ajudar, prejudica. Eu acho que o atendimento ao cliente num todo, ele deve ser híbrido, né? Eficiente tecnologicamente e humano na entrega. Então, tu tem que ter a tecnologia para ter a eficiência, mas a entrega tem que ser humana. Tu tem que saber quem está por trás. Perfeito, exatamente isso. Muito, muito bem resumido, Samantha. Exatamente isso. A gente precisa de ambos, né? Hoje em dia, a gente não sobrevive se não tiver uma das duas coisas. Então, a gente precisa da tecnologia para tudo, para tudo. E, ao mesmo tempo, essa tecnologia que a gente precisa é para se relacionar. As pessoas têm que entender, quem está no outro lado, que a tecnologia não vai fazer o teu trabalho. Em algum momento, tu precisa conversar, tu precisa ouvir. Tu não pode esperar que a máquina vá resolver, porque não vai, em alguns momentos não vai. Tem que ter Coisas até que, tipo, tu deve ter lá a pasta contábil, vocês digitalizam, né? Sim, tudo digitalizado. Eu tenho clientes que não acessam a plataforma de nenhuma administradora, porque eles têm dificuldade. Sim. O que eu faço? Eu pego a pasta digital e lanço no grupo do WhatsApp, em PDF, que ali eles só vão clicar o dedinho e já vão estar com tudo à mão. Exatamente. Então, por que eu faço isso? Me dá um trabalho a mais? Me dá. Mas também me dá satisfação e o feedback que eu recebo é muito positivo. Sim. Né? Porque seria simples eu dizer, olha, acessa lá a plataforma da administradora XYZ, que tu vai encontrar tudo o que tu precisa. Aí eu vou estar fazendo não um atendimento virtual, mas um atendimento generalizado. E personalizado, né? Porque se eu disser isso para o meu cliente, ele vai ficar com quem diz. Se ele me ligou, é porque ele já não está conseguindo acessar, ele tem alguma dificuldade, porque senão eu já teria ido. Exatamente. No mínimo ele vai pensar. Então ele vai ficar desapontado se eu chegar e disser para ele, olha só, tu acessar lá que tu tem tudo. No mínimo vai pensar, poxa, podia perder 5 minutos em me enviar, já que ela sabe onde está.
Não, e tem situações assim, por exemplo, né, quando eu falo sempre da questão do atendimento, eles perguntam assim, mas tu vai me atender? Eu vou ter o teu número mesmo? Não, tem, pode me chamar. E já aconteceu, de sair de assembleia e no dia seguinte, de noite, a pessoa me chamar. E aí como posso te ajudar? Não, era só para ver se tu ia responder. Porque é aquilo que a gente conversou antes de iniciar aqui, né? Faço o que eu faço, mas não faço o que eu digo. Não. Faça o que eu faço, porque o que eu prometo é o que eu tô entregando. É bem isso. Até porque eu acho que a gente tem que sempre se colocar no lugar do próximo, né? Eu sempre vou optar por estar próximo de pessoas que eu tenho um bom relacionamento, que lembram de mim, né? E da mesma forma, eu vou escolher empresas onde eu sei que quando eu precisar, elas vão me atender. Eu vou ter alguém que vai me receber. Nem que seja para tirar uma dúvida boba, que nem a Simone falou, que às vezes a gente não quer. Às vezes a gente não quer. Eu não vou ligar para a administradora para saber se tem um condomínio para me indicar. Eu vou ligar para a Simone para perguntar o que ela acha do meu batom vermelho. Né? Então é a questão do relacionamento. A gente vai criando vínculos de amizade que vão gerando negócios. E eu acho que é aí que está o verdadeiro network, o verdadeiro relacionamento com a tecnologia e com o atendimento. Não veio? Vamos tomar um café. Isso mesmo, exatamente. Aí aproveita. Olha, vou te apresentar uma pessoa. Posso? Pode. Exatamente. Então, gente, esse network é muito maravilhoso. Isso só acontece realmente presencialmente. Exatamente. A conexão, né? A conexão, ela só tem. Isso é fantástico. É olho no olho, né? Por exemplo, eu há pouco antes de vir para cá, tive uma reunião com uma empresa virtualmente, porque são de Curitiba, né? Então, porque é difícil ir lá tomar um café, mas um próximo evento irei. Então, mas foi muito boa a reunião virtual, porque é diferente de tu falar no telefone, né? Tu tá vendo o olhar da pessoa, a fisionomia, tá, né? Se tá sendo boa a conversa, se não tá. Então, isso é muito interessante, né? Essa interação que vai fazer a coisa fluir. Porque tu começa a colocar a cara para a empresa, né? Exato. A CA tem a cara da Simone, tem a cara da Natália. Eu não estou conseguindo me cadastrar no app. Vou chamar a Natália. Ela, com a maior paciência, explica. Olha, então me liga que eu vou explicar de novo. Não tem outra forma, tem que ser assim. Eu acho que antes de nós querermos vender qualquer produto, serviço, né, ou tentar falar que o nosso atendimento é melhor ou é diferente, né, a gente vende a nossa própria imagem. Exatamente. Né? A gente já transmite isso quando a gente cruza com alguém na rua e dá bom dia. Exato. Quando a gente vai conhecer alguém e leva uma cuca. Eu sou a fã da cuca. Tem pessoas que não estão acostumadas com isso e vão achar que eu estou fazendo isso para convencer ela de algo. E não é. Muitas vezes é algo genuíno, só que as pessoas estão tão desacostumadas com esse tipo de tratamento que quando eu vou fazer isso, eu tenho que ir com cautela, porque tem pessoas que se sentem ofendidas às vezes, né? E do outro lado, a gente tem que estar preparado para muitas vezes tu dar um bom dia na rua e a outra pessoa não te responder. E ainda ficar bravo, porque quer me dar bom dia, nem sei quem é. Né? Bem isso. Mas a gente cria relacionamentos de verdade assim, vendendo a nossa própria imagem. Né? Não adianta falar que a Garantiza é a melhor empresa do mundo, que a CA tem o melhor atendimento, se quando alguém cruzar com nós na rua, a gente virar a cara, a gente negar um abraço, ou a gente falar de um concorrente. Perfeito. Né? Não adianta tu querer dizer que é o melhor se tu não tem a capacidade de cumprimentar a tia da limpeza. Né? O porteiro do teu prédio. E o relacionamento, ele tá dentro da nossa casa, com a nossa própria família, né? Hoje, com a tecnologia, dentro de casa a gente fica desunido. Isso é muito triste, eu me policio Acaba prejudicando os relacionamentos em geral. No geral. E aí a pessoa fica ali no celular, no aplicativo, seja lá o que for, e não está dando atenção, mas por vezes tu está falando, oi,
E aí, às vezes, tu não tem um bom relacionamento em casa, tu não consegue nem fazer isso na rua, né? Essa é a verdade. Mas eu acho que é isso. A tecnologia, ela veio pro bem, mas talvez a gente precise pensar melhor em como usar ela. Porque eu acho que hoje nós não estamos usando ela da maneira que deveria. Porque nunca vai substituir, né? O atendimento humano, o abraço, o bom Sim. dia, o posso te ajudar, eu vou resolver para ti. Então, pelo nosso, né, ponto de vista, assim, chegamos à conclusão que realmente a tecnologia é importante, é imprescindível, mas as empresas têm que ter um cuidado especial para não causar um afastamento do cliente, né? Não prejudicar esse relacionamento, porque tecnologia tem que ser bom para ambas as partes. Exato. Não adianta a empresa pensar nela, eu vou economizar com funcionário, com isso, com aquilo outro, mas tu perguntou para o teu cliente o que ele acha. Exatamente. Tu faz a pergunta como se fosse para ti mesmo, né? O que tu gostaria de encontrar numa empresa quando tu precisa de um atendimento? Eu acho que isso que a Maureen falou agora é um ponto, assim, as pessoas têm que aprender a ouvir o seu cliente, né? Exato. Tu tem que ouvir o que ele quer, o que deixa ele mais confortável, o que soluciona para ele, se é a tecnologia, se é o teu atendimento, se é o contato, se é... Eu, por exemplo, eu não criei ainda um WhatsApp, né, com respostas assim automáticas, porque eu estou pensando muito bem antes de fazer isso, né? O que pode me poupar, né? E também facilitar a vida de quem entra em contato pelo WhatsApp. Tipo, eu como síndica, né? Se o morador, o condomínio, seja lá quem for, me perguntasse, qual é o horário do lixo? Bom, se eu tiver isso automaticamente ali, né? Vai ter uma opção automática que fala das regras, né? Do regimento do condomínio. Isso pode, isso não vai, a convenção. Então, isso é coisa que vai poupar o meu tempo e de quem está pedindo, porque realmente vai ser super automático uma resposta que eu talvez precisasse ir lá no documento, abrir, ver, para depois responder. Se eu tenho isso automatizado, vai me poupar muito tempo e, com certeza, eu vou ter um feedback positivo do cliente devido à rapidez, agilidade que aquilo foi encaminhado, né? Mas, por exemplo, no meu caso, como síndica, isso é uma das questões que realmente pode facilitar a vida do condomínio, né? Mas tem outras questões, outros questionamentos e perguntas, não adianta botar opção ali. Não, e outra, condomínio é comunidade, então tu tem que ter muito cuidado, porque cada um recebe a mensagem de uma forma diferente. Exatamente. E como tu tá dentro de uma comunidade, é muito fácil, como a Simone bem colocou, quando tu faz algo bom, isso vai se disseminar para outras pessoas. E quando tu faz algo ruim, isso vai se disseminar de uma forma maior ainda dentro daquela comunidade. E por vezes tu vai perder o teu espaço dentro daquele condomínio por coisas simples, por coisas que tu não ouviu o teu cliente, ou que tu, quando tá à frente da empresa, não prestou atenção que aquilo não estava beneficiando. Porque o condomínio, muitas vezes, ele não vai falar para a administradora ou para a garantidora. Eles vão falar entre eles. E tu só vai ficar sabendo isso quando o cliente já estiver saindo. Quando estiver no limite. E aí, se tu coloca tudo no automático, automaticamente o teu cliente vai embora. Né? Bem isso. Quando tu tem proximidade, não. Porque quando tu tem proximidade, em algum momento ele vai se comunicar com alguém da tua equipe, com alguém da tua empresa, e essa pessoa vai te sinalizar. Samantha, vai lá naquele condomínio que o fulaninho lá tá dizendo para todo mundo que não dá para tirar o boleto, que é uma porcaria essa empresa. E aí entra o relacionamento pessoal, de tu ir até lá e mostrar que o fulaninho
na verdade, só não soube usar a ferramenta. Mas daí tu vai lá e vai conversar com essa pessoa. E ela vai se sentir atendida e surpresa. Água aí, gente. Eu quero mais um pouco. Por favor. Que é a Samanta. Obrigada. Então, vou fazer mais um agradecimento aí aos nossos queridos parceiros. A Sinclass, Escola de Síndicos, a 7 Columinhas, Shalom Rain, advogada, a Blessed Facilities, a Ruger e Rosa, advogados, a Dalla Porta, consultores, e os nossos apoiadores institucionais, que é a Assocíndicos RS, Anacom e Deilcar. Meninas, estamos chegando, né? Passa muito rápido quando a gente fala daquilo que gosta, né? Passa bem rápido. Então, eu vou pedir que a Samanta aí mande um recadinho para o pessoal, para o público, que com certeza vai assistir lá no horário que for melhor, né? Vai entrar no canal lá do papocondominial.rs e ver no YouTube lá esse tema maravilhoso que com certeza vai fazer toda a diferença. Então, pessoal, em resumo, né, se o teu condomínio está passando por alguma dificuldade de fluxo de caixa, de inadimplência, precisa de um contato mais humano, presente, transparente, me chama que a gente vai conversar, eu vou até vocês e tiro todas as dúvidas. Mas um ponto que eu vou comentar agora é, falando muito de relacionamento, eu estou criando um e-book que, na verdade, ele vai virar mais uma revistinha para mim distribuir para os condomínios e para as administradoras entregarem, que ele vai se chamar assim, me mudei para um condomínio, e agora? Guia de sobrevivência. Sim. Porque muitas pessoas vão morar em condomínio e nunca moraram em comunidade. E aí vem todos os problemas de relacionamento, onde a pessoa se muda para o condomínio e ela acha que é só usar o aplicativo, né? Verdade. E logo na primeira semana ou no dia da mudança, ela já se encontra lá criando um mau relacionamento com o síndico, com a portaria, com os moradores, porque não estava acostumada a viver numa comunidade. Então, eu acho importante que cada vez mais as pessoas tenham essa visão de que tudo é relacionamento. Verdade. Tudo é relacionamento. Então, é isso. Vocês que estiverem com alguma dificuldade financeira no condomínio de vocês ou quiserem trocar uma conversa, uma ideia comigo, me chama no meu perfil e eu vou ter o prazer de ir até vocês para conversar. E tu, querida Simone? Foi um prazer estar aqui com vocês. Acho que é um assunto extremamente importante, porque como a gente conversou aqui, a tecnologia sempre vai ajudar, mas ela não vai substituir o contato humano. Então, quem quiser tomar um café colonial, como disse a minha irmã, pode ir na CA. Quem quiser conversar com a gente também está sempre aberto, esperando, tentando não, atendendo da melhor forma possível. E acho que é isso. Isso, meninas. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, por esse Maura. espaço, por essa oportunidade. Estar contigo é sempre um aprendizado, né? E eu acho que a gente precisa de mais Maurens. Verdade, verdade. Meninas, eu que agradeço, foi um prazer imenso receber vocês. Que seja o primeiro de muitos outros. Com certeza. Né? Pessoal, um beijo no coração e até a próxima terça-feira. Fiquem com Deus.